Das irmãs e irmãos, pela graça do Senhor, aqui estamos novamente reunidos para celebrarmos o seu nome. E o nosso desejo é que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. São todos muito bem-vindos, quer os irmãos que estão aqui conosco neste espaço, quer os irmãos que estão em casa, que todos nós possamos participar deste culto e possamos honrar o nosso Deus. É Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda em cada situação. E por isso nós queremos dignificá-lo, queremos agradecer-lhe as bênçãos que tem derramado sobre nós. E neste início, e os jovens no sábado às 16 horas. A par destas informações, permitam-me dar-vos mais algumas. Lembrar que este é o mês de missões mundiais e nós então no último domingo deste mês estaremos a levantar a nossa oferta para esse fim, a fim de ajudarmos os missionários que trabalham entre nós ou então que estão a trabalhar noutros lugares. É uma forma de nós podermos ajudá-los também com a nossa oferta. Lembrar também os acampamentos em Água de Madeiros. Quem tiver interesse em saber dos acampamentos, estão lá fixados no placar, os acampamentos que vai haver este verão. Um acampamento com mais restrições, com menos pessoas, mas vai haver então vários acampamentos ao longo dos próximos meses. E se algum irmão ou alguma família tiver interesse, poderá então consultar e procurar ir ao site então do Acampamento Batista para fazer a sua inscrição. Também lembrar a classe de preparação para o batismo, está a decorrer todos os sábados, ao fim da tarde, com 5 irmãos que estão a ser preparados então para podermos proceder ao batismo deles. Então, peço que possam orar por estes irmãos que estão nessa preparação. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco e vamos tirar este tempo que se segue para orarmos, enquanto o Miguel estará a tocar o prelúdio. Então, oremos ao nosso Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele então transmite esta palavra de exaltação a Deus. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Numa declaração tão curta, vários aspectos, vários atributos de Deus são aqui referidos. Ele é eterno, ele é imortal, ele é invisível, ele é único. E por isso, a Ele honra e glória pelos séculos dos séculos. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos começar a adorá-lo, afirmando ao único que é digno de receber a honra, a glória e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. E quero vos convidar a ficar de pé para juntos cantarmos este cântico.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, marginal, a Ele único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, marginal, a Ele ministramos queremos convidar a abrir as vossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, onde nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre aquilo que Jesus fez por nós, mas ao mesmo tempo também apresenta a exaltação de Jesus pelo próprio Deus. Filipenses 2, leremos do versículo 5 ao versículo 11, e diz assim o texto bíblico: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Encontramos aqui Jesus sendo exaltado, e a ele foi dado o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o Emanuel. Ele é aquele que está conosco. Ele que tem o nome mais alto. Ele é o nosso Salvador. É glorioso Senhor. É este cântico que nós vamos estar a cantar agora, que tem como título Emanuel.
Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida. Deus é conosco, fonte de vida, seu nome Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. E nós queremos que Ele está aqui no meio. Porque Ele prometeu, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estaria. Ele está aqui. Ele ouve as nossas palavras, ouve os nossos cânticos, ouve as nossas orações. E por isso, também, neste momento, vamos estar a orar, vamos estar a dirigir a Ele, e a fim de que Ele possa ser exaltado, glorificado, através de nós. E queria convidar o irmão Alessandro, que nos pudesse então dirigir nesta oração de louvor e gratidão a Deus. Ora, meu Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, mais um dia de estar aqui na Tua casa, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome, porque nós precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu conforto, da Tua ajuda, Senhor, e glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor, que nesse dia nós possamos entender e colocar a Tua palavra em nossos corações. Que nesse dia, Senhor, o Senhor possa ser glorificado e exaltado em tudo quanto nós possamos fazer, Senhor, possamos glorificar o Teu santo nome. Derrama o Teu Espírito Santo, Pai, aqui nesse dia, e que Teu nome seja exaltado em todas as nações. Por isso nós te agradecemos e glorificamos o Teu nome. Amém. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Jó, num momento de angústia, de grande sofrimento esse que nós não conseguimos calcular. Não conseguimos calcular o que é perder todos os filhos. Não conseguimos calcular o que é perder todos os bens. Não conseguimos calcular o que é perder a saúde. No entanto, Jó, no meio do seu sofrimento,
ele fez uma declaração notável. Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que declaração esta? Eu sei que o meu Redentor vive. E acho que todos nós também sabemos. E agora até com mais propriedade. Ele sabia por aquilo que tinha acontecido. Mas nós sabemos, olhando para aquilo que Jesus fez por nós, que realmente ele ressuscitou e está vivo. Está vivo entre nós. Por isso, mesmo que estejamos a passar por algum problema, estejamos a sofrer, lembremos-nos que o nosso Redentor vive. Ele está vivo. Ele está conosco. E como nós vamos cantar Jesus, Jesus agora vivo está. Comigo vai, em meu viver jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vivo o Redentor. Jesus ressuscitou. Seja qual for o nosso problema, Deus aí está conosco. Seja qual for o caminho que estamos a ter pela frente, lembremos-nos que Ele jamais nos deixará. E quando nós mais precisamos dEle, Ele vai nos carregar, Ele vai nos suster, Ele vai nos fortalecer. É verdade que às vezes nos sentimos bastante cansados. Sentimos-nos cansados com a vida. Sentimos-nos cansados com os problemas. Mas que nós não possamos sentir temor, porque lá está. Nós vamos cantar: eu sei que me orienta no forte vendaval, me livra a sua graça de todo o mal. Que nós possamos cantar sentindo que Ele está conosco, Ele está consigo. Seja qual for o seu problema, descanse, procure descansar nele. Procure lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não se esqueçam, o nosso Deus é Pai e Ele compadece-se de nós que somos seus filhos. Então vamos cantar esta grande verdade, esta verdade que este hino nos apresenta e que está claramente presente na sua palavra. E enquanto nós cantamos este hino, quem desejar poderá vir aqui à frente e em ato de louvor também entregar a sua oferta e os dízimos. Então vamos cantar.
ainda de pé, queria vos convidar mais uma vez a abrirem as vossas Bíblias. Agora no Evangelho segundo João, capítulo 1, para lermos do versículo 9 ao versículo 14. João, capítulo 1, leremos do versículo 9 ao versículo 14. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-os o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor nosso Pai, mais uma vez temos a Tua palavra aberta e queremos ouvi-la. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser tocados pelo Teu Espírito. Que Tu, Senhor, possas estar a trabalhar em cada um de nós para que aquilo que nós somos em Ti possa se refletir no nosso mundo, possa se refletir na nossa vida, possa se refletir no relacionamento que temos uns com os outros. E, Pai querido, também queremos Te agradecer pelos recursos que nos tens dado e agradecer-te, Senhor, porque podemos participar nesta oferta com os dízimos, Senhor. Pai querido, nós queremos Te agradecer porque Tu em momento algum nos tens faltado. E, Pai querido, queremos Te pedir por aqueles que não têm trabalho, para que em breve possam tê-lo. E aqueles, Senhor, que têm um trabalho que nos dá estabilidade, que possam ter um outro, Senhor. Tu sabes cada vida aqui presente, tu sabes como cada um de nós tem lidado no seu dia a dia. Tu sabes as nossas lutas, as nossas dificuldades e pedimos, Pai querido, que Tu possas estar a consolar aqueles que sofrem, que Tu possas estar a animar aqueles que se encontram animados, que possas dar forças àquele que está fraco, Senhor. Pai querido, que cada um de nós possa, Senhor, descansar em Ti. Pai querido, ajuda-nos a descansarmos. Às vezes nós queremos resolver as coisas, esforçamos-nos, mas vemos que os resultados não aparecem. Pai querido, que nós possamos sentir a Tua presença, a Tua alegria, a Tua paz e que nós possamos descansar em Ti esperando o Teu tempo. Isso te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Certamente os irmãos lembram-se que há algum tempo atrás nós começamos a analisar estes versículos, a analisar este prólogo que vai desde o versículo 1 ao versículo 18 deste capítulo. E em abril nós tivemos a falar sobre as respostas negativas àquilo que Deus fez. E nós olhamos para o versículo 10 e 11, em que nos diz claramente que o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Respostas do mundo. Resposta daqueles que deviam receber Jesus. Mas felizmente a história não acaba aqui. Nem todos responderam da mesma forma. Se é verdade que muitos responderam assim, outros não. Que bom. E nós somos parte daqueles que responderam de uma outra forma. É o tipo de resposta que Deus quer que será a base da nossa reflexão de hoje. Mas é bom salientarmos que a preocupação do evangelista João não é mostrar, não é enfatizar as respostas negativas, mas sim as respostas positivas. E se nós verificarmos neste mesmo capítulo, ele apresenta várias respostas positivas que foram dadas a Jesus. Encontramos do versículo 36 a 40, quando João Batista fala aos seus 2 discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vemos como eles passaram a seguir Jesus. E um deles era André.
Depois André vai ter com seu irmão Pedro. E Pedro encontra Jesus e passa a segui-lo, como vemos no versículo 41 e 42. Depois vemos também Filipe, que era da cidade de André e Pedro, de Betsaida, como ele também passou a ser um seguidor de Jesus. E por último, nós encontramos Natanael, que foi levado por Filipe. É verdade que os exemplos negativos são apresentados para que nós não sigamos os seus exemplos, mas temos estes exemplos. E como é que nós devemos responder a Jesus? 3 aspectos eu queria considerar convosco. Por um lado, é preciso fé. Fé em Jesus Cristo. Nós vemos claramente no versículo 12, aos que creem no seu nome. A única forma de nós recebermos a Jesus é crer nele. Não existe uma outra alternativa. O texto não nos apresenta uma outra opção. Jesus só nos dedicou esta. Precisamos definir, portanto, o que é fé. O que é esta fé que é requerida aos que creem no seu nome? Ter fé não é meramente acreditar nas palavras de Deus. Há muitos que dizem que têm fé porque acreditam nas palavras de Jesus. Mas isso não é suficiente. Fé não é só isso. Nós vemos no capítulo 2, no versículo 23, também um grupo de pessoas que creram em Jesus Cristo. 2,23 diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Creram no seu nome. Eles foram de encontro àquilo que João apresenta como o modo para nós recebermos a salvação. Mas verifiquem o que vem de seguida. Versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus não aceitou aquela fé, porque era uma fé de boca. Fizeram uma boa confissão, mas estavam a dizer aquilo porque tinham visto sinais. Era uma fé de vista. Não era uma fé no invisível. Não era uma fé real, verdadeira. E por isso Jesus, que os conhecia muito bem, não confiava neles. Essa não era a fé que Jesus esperava. Eles tinham acreditado nos sinais que Jesus fizera. Esses sinais tinham mostrado que Jesus era diferente, mas isso não os fez mudar. Isso não mudou a sua forma de ser. Eles permaneceram na mesma, com os mesmos pecados, com os mesmos desejos, com os mesmos impulsos. E Jesus, que os conhecia muito bem, não se deixou levar por aquela confissão de boca. Jesus conhece a fé de todos nós. A Ele nada podemos esconder. E se a nossa fé for apenas de boca, superficial, Jesus vai reprová-la, como fez aqui. Mas então, o que é fé? Nós temos uma bela definição de fé em Hebreus 11:1. Quando o autor diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Primeiro é certeza. Certeza das coisas que se esperam. Eu espero a volta do Senhor. E a fé é essa certeza de que Jesus vai voltar. Quando? Eu não sei. A certeza, esta certeza que eu tenho de algo que eu espero. Mas também é a prova das coisas que se não veem. Eu não vejo muitas coisas. Eu não vejo Deus. Eu não vejo o seu Espírito. Mas eu tenho fé que Ele está aqui. Eu tenho fé que Ele habita no meu coração. Eu tenho fé que Ele existe e é real. E para consolidar a definição que o próprio autor aos Hebreus apresenta,
ele mostra vários exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé. De Enoque, de Abraão, Moisés e muitos outros que viveram pela fé. Aguardavam a recompensa celestial. Aguardavam um novo céu, um novo lugar. Isso é que é ter fé. É viver não pela vista, mas viver com base na palavra do Senhor. É verdade que se nós perguntarmos às pessoas acreditam em Jesus, muitos vão dizer, nós acreditamos, eu acredito. Mas quando surgem os desafios, essas pessoas não estão dispostas a caminhar com Ele. Quando surgem as lutas, afastam-se de Deus. Não se entregam a Ele para vencerem aquela luta. Começam a reclamar com Deus e acabam por se afastar de Deus. Infelizmente, por vezes, isso acontece. Pessoas que diziam acreditar em Jesus, ter fé nele, mas quando se depararam com lutas, acabaram por se afastar de Deus. Preferem ficar onde estão e não correr o risco. A fé que Jesus quer de nós é uma confiança absoluta, é uma entrega para toda a vida. E os discípulos, ao longo da sua caminhada, tiveram que demonstrar a fé em Jesus. E talvez um dos desafios mais fortes foi quando eles se depararam com muitos dos discípulos abandonarem Jesus. E nós vemos no capítulo 6, e convido-vos para o capítulo 6 deste Evangelho, nós vemos esta situação. Jesus andava rodeado por muitos, mas de um momento para o outro, eles afastam-se de Jesus, porque as palavras de Jesus não eram aquilo que eles queriam ouvir. E diz-nos então, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O abandonaram. Porque eles queriam ouvir uma outra mensagem. Eles queriam ouvir um discurso que falasse ao seu ego. Mas Jesus falava a verdade. E por isso, eles abandonaram. E Jesus então volta-se para os discípulos e pergunta-lhes, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Quereis também seguir os demais? E agora vejam a resposta impressionante que Simão Pedro, em nome do grupo, dá. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Fé é isso. Fé é nós permanecemos mesmo quando os outros viram as costas. Mesmo quando os outros abandonam, nós permanecemos ao lado de Jesus. Mesmo quando as circunstâncias não são as melhores, mesmo quando as lutas surgem por causa da nossa fé, nós continuamos firmes. Estamos dispostos a enfrentar os desafios com Jesus, apesar da rejeição de muitos. E eles assim fizeram. Mas é bom alertar para o seguinte: a fé cristã envolve riscos. Envolve riscos. Ter fé em Jesus é estar constantemente em cima de uma corda, em que parece que debaixo de nós há um grande abismo que está pronto a receber-nos. É como andar numa corda, mas nessa corda não somos nós que estamos a andar sobre ela. É Jesus que nos está a carregar para o outro lado. Mesmo quando às vezes o solo parece instável, Jesus nos leva. Jesus nos transporta para o outro lado da montanha. E Jesus, quando estava
para cumprir o plano de Deus na cruz. Ele preparou os seus discípulos para esse momento e para outros que se iam seguir. E Jesus então disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A fé ajuda a ultrapassar os momentos difíceis. E como os discípulos iriam passar um momento tão difícil, quando viriam seu mestre a ser preso e crucificado naquela cruz. E por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A fé envolve confiança absoluta para toda a vida e entrega total. Crer em Jesus e não lhe confiar a vida é uma fé incoerente. Se eu digo que creio em Jesus, mas continuo eu a ter o controle da minha vida, a fazer com a minha vida o que quero, a confiar em mim mesmo, aonde é que está a minha fé? Fé é entrega. Fé é depositar a minha vida nas mãos de Deus e de deixar-me levar por Ele. Nós vemos como os discípulos creram em Jesus. Eles não colocaram desculpas, não apresentaram desculpas, não colocaram condições a Jesus, apenas responderam a Jesus com fé, viveram pela fé. Foram presos, foram mortos, mas não abandonaram a sua fé. Assim devemos nós fazer também. Temos que lhe entregar a nossa vida para que Ele nos use como bem desejar. Fé. E este é o primeiro aspecto que eu queria salientar: fé em Jesus Cristo. Jesus é o nosso Salvador. E para que isso acontecesse, foi necessário que nós tivéssemos fé. Mas há um segundo aspecto que é importante também nós realçarmos, que é a iniciativa de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa. O homem apenas reagiu àquilo que Deus fez. E nós temos um Deus maravilhoso. Todos nós. Aqueles que são seus filhos têm um Deus maravilhoso. Poderíamos apresentar vários aspectos em que nós podemos comprovar esta afirmação. Mas um deles é o amor de Deus para conosco. Ele deu o seu único filho para a salvação da humanidade que estava perdida. Uma humanidade sem qualquer hipótese em si para mudar o seu estado espiritual. Mas como disse, encontramos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Ele não fez só isso. Ele não enviou apenas Jesus a este mundo. Mas esta dádiva de Deus, ela resultou em reconciliação com Deus. Ela resultou na esperança dos céus. Devido a essa missão de Jesus, nós temos paz com Deus. Como o apóstolo Paulo disse, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Já não somos mais inimigos, agora nós somos amigos. Mas se isto ainda não é suficiente, ainda não é suficiente o amor e a reconciliação para nós vivermos contentes, alegres no Senhor, o apóstolo João apresenta uma outra. Ele diz: mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele menciona que nós agora somos filhos de Deus. Não somos apenas amigos, e ser amigo de Deus é algo muito bom. Mas nós somos mais do que amigos. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós podemos entrar na presença de Deus quando quisermos. Os filhos assim o fazem. Quando querem ter com seu pai, vão ter com seu pai. Ou com a sua mãe. Às vezes eles podem estar a conversar, mas os filhos vão lá. Não importa se eles estão a conversar. Eles querem também atenção. E vão. Assim é também conosco. Nós somos filhos e podemos nos apresentar diante de Deus sempre que quisermos.
As portas estão abertas para nos receber. Esta filiação, como diz João, ela resultou da sua própria vontade. Vejam o versículo 13. Ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Encontramos aí 3 expressões negativas que têm sentidos semelhantes, em que insiste que o novo nascimento não é de modo algum resultado de uma reprodução biológica. Por mais que os pais sejam fervorosos, não quer dizer que os seus filhos vão ser assim, por reprodução biológica. Não. Aquilo que os pais são vai influenciar os filhos, mas eles têm que tomar a sua decisão. Não vai ser por os pais serem crentes que eles vão ser crentinhos. Não. Eles têm que aceitar a Cristo. A forma como Cristo nasceu neste mundo dá-nos um modelo de como o homem pode tornar a nascer, não pelo esforço humano, mas por Deus, pela ação de Deus em nós. Jesus nasceu assim. Não foi por causa da relação entre José e Maria que Jesus nasceu, mas foi por causa da ação do Espírito Santo em Maria que se deu então o nascimento de Jesus. O apóstolo João queria deixar bem claro que é o homem, que no homem não há qualquer meio ou qualidade de alcance da salvação. O homem não pode nada fazer para tornar real isso. Somente pela graça de Deus é que nós recebemos tão preciosa e incomparável dávida. Pela fé em Jesus Cristo, por pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E este versículo 13, ele antecipa aquilo que Jesus vai dizer a Nicodemos, falando da diferença entre carne e espírito. Jesus vai dizer a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Da mesma forma, aqui os negativos insistem que o novo nascimento na família de Deus é bem diferente do nascimento físico. O nascimento, ou o direito ao nascimento divino, nada tem a ver com laços raciais, nacionais ou familiares, mas unicamente, como diz o texto, mas de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente, nós sabemos que há muitas crianças órfãs, institucionalizadas. Muitas desejam que alguém as adote como filhos, que cuide delas com todo o amor. Imaginem que um casal se apresenta diante de uma criança assim. Que vai ter com essa criança e diz: a partir de agora, tu serás o nosso filho. A partir de agora, tu vais viver conosco, na nossa casa, e teres direito a tudo. Como é que essa criança se sentiria? Eu acho que ela se sentiria muito alegre e satisfeita. Finalmente, alguém a quer. Finalmente, alguém se interessou por ela e a ama. E agora, ela vai poder chamar aos que adotaram pai e mãe. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós fomos adotados. Nós estávamos perdidos, ninguém nos amava. Mas Deus veio ao nosso encontro e nos amou. Tirou-nos da situação em que nós nos encontramos e transportou-nos para o reino do seu Filho amado. Deu-nos uma casa, deu-nos um lar, deu-nos uma família. Nós fomos adotados por Ele. Agora não estamos mais sujeitos
às atrocidades que o diabo pode fazer conosco, porque temos um Pai que cuida de nós. Temos um Pai que nos acolhe. Temos um Pai que está conosco em cada situação. Que mudança radical e maravilhosa Deus trouxe à nossa vida. De perdidos, passamos a salvos. De inimigos a amigos. De órfãos a filhos. Essa foi a transformação que Deus veio trazer à nossa vida. Por isso, vale a pena respondermos com fé e depositarmos a nossa vida aos cuidados de Deus. Ele nos deu tão grande dádiva. Foi iniciativa dele. Nós nada fizemos para que merecêssemos isso. Mas como é que nós temos agradecido a Deus por essa dádiva? Nós, por vezes, ficamos tristes quando, como pais, damos algo aos nossos filhos e eles não agradecem. Quanto mais Deus ficará triste quando nós não somos agradecidos pela dádiva que nos concedeu. Então nós somos filhos, e somos filhos de verdade, como deve ser a nossa vida? Como deve ser a vida dos filhos de Deus? Como é que nós devemos ver neste mundo? Primeiramente, nós devemos ver neste mundo como herdeiros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Deus, ao adotar-nos como filhos, Ele não nos priva de nenhuma das suas bênçãos. Elas nos estão acessíveis. Às vezes nós podemos não usufruir na sua plenitude, mas isso não é erro de Deus, é erro nosso. E se nós então somos herdeiros, não temos razão para vivermos como os coitadinhos, para andarmos a vitimizar, que não somos nada. Nós somos importantes aos olhos de Deus. Nós somos herdeiros dele. Ele colocou tudo ao nosso dispor. Por isso, nós não somos nenhuns coitadinhos. Nós não somos nenhumas vítimas. Nós somos, sim, alvo do grande amor de Deus para conosco. Ele, como um Pai amoroso e rico em bênçãos, cuida de nós. Então, o primeiro aspecto que nós devemos ter presente na nossa vida é que nós somos herdeiros. Nós temos um Deus que nos enche com a sua graça. A segunda implicação é a responsabilidade de carregarmos tal nome. Porque quando alguém é adotado, quando pais adotam uma criança, dão-lhes o nome. Ela passa a ter o nome daqueles que a adotaram. Nós também. Nós também passamos a ter o nome de Deus. O apóstolo Paulo diz aqueles que tomam o nome de Deus. Nós temos o nome de Deus. Nós temos, então, esse nome na nossa nova identidade. E a partir daqui, nós temos que ser responsáveis pelo nome que transportamos. Por exemplo, os filhos do príncipe Carlos em Inglaterra, eles não podem fazer tudo o que querem, porque se fizerem aquilo que desejam, os olhares do povo, os meios de comunicação vão começar a olhar para aqueles filhos. E vão começar a censurar se fizer alguma coisa errada. Porque estão a denegrir o nome da família real. Não estão a agir de acordo com os protocolos, com as regras que têm. E por isso eles precisam. Eles precisam, então, seguir as regras e as formalidades de serem filhos do príncipe Carlos.
não será Deus mais do que o príncipe Carlos? Claro que é. E se Deus é muito mais do que qualquer ser, não devemos nós viver com responsabilidade o nome que temos, o nome que transportamos? Por isso é inevitável que possamos seguir os seus princípios para não denegrirmos e atentarmos contra o nome de Deus. Somos nós que vamos ser chamados à responsabilidade, não são os outros. Nós não vamos poder chegar perto de Deus e dizer assim: Senhor, eu não fui responsável no transportando o teu nome por causa do meu irmão A, por causa da minha irmã B. Não. Cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. Nós teremos que dar contas pela forma como nós vivemos, tendo esse nome. Mas há um outro aspecto, como nós devemos ver neste mundo. É com mudanças. Sermos filhos de Deus envolve mudanças. Mudanças do nosso comportamento. Nós não podemos ser os mesmos que éramos. Nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo. Todos nós estamos no processo de santificação. Estamos a ser aperfeiçoados até ao dia de Cristo. Por isso o síndrome de Gabriela não tem lugar no nosso meio. Eu não posso dizer eu nasci assim, eu vivo assim e vou morrer assim. Não, isso não é cristão. Isso não é bíblico. Se eu sou um novo nascido, então tem que haver mudança. Eu tenho que me ajustar cada vez mais àquilo que Deus quer. Aquilo que Jesus exemplificou. Mudança. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mudanças. No entanto, por vezes, assim não acontece. Nós queremos ser filhos, sentimos-nos alegres por ser filhos, mas não renunciamos aos velhos prazeres. Queremos usufruir das bênçãos de Deus, queremos receber as bênçãos de Deus, mas não estamos dispostos a vivermos essas bênçãos e abandonarmos os nossos pecados de estimação. Que nós, como filhos de Deus, possamos ter um comportamento adequado à família à qual pertencemos. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, seu Filho. E se nós tivermos em conta estas três implicações, nós somos herdeiros, nós somos responsáveis pelo nome que transportamos e também tem que haver uma mudança no nosso comportamento. Então nós seremos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Não deixemos ficar mal o nosso Pai Celestial. Não desagrademos. Ele fez tanto por nós que nós possamos fazer o melhor para Ele. Amém? Nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino que nos fala de remido. Nós fomos remidos. Remido no sangue purificador. Remido para sempre por Cristo, fui salvo por seu grande amor. Convido-os a ficar de pé para juntos cantarmos este hino.
João Sunda para nos dirigir nesta oração final. Obrigado, Padre Santo, pelo teu nome, nos agradecemos, Pai, pela Santo Espírito. Obrigado pela palavra que nos estudamos, ouvimos, Pai, esteja ouvindo, para que possamos fortalecer-nos na tua graça, Senhor, e o teu nome seja exaltado, Senhor. Muito obrigado por esse dia e nos congratulamos, Pai, para o teu santo nome, Senhor, porque tu és bom, tu és santo e poderoso, Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, Senhor. Por isso nós queremos agradecer, Pai, pelo aquilo que tem feito por nós. E cada dia nós aprendemos, Pai, dia após dia, Senhor, que tu possa nos guardar, nos proteger dos teus santos filhos. Porque nós não merecemos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor infinito. Nós te pedimos, Pai, tendo sido, Pai, como teus filhos, que somos fiel da tua graça e do teu amor, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra, veio até nós, Senhor. Que tu morreste naquele cruz que estava por nossos pecados, para que nós possamos ser salvos por ti, Senhor. Pai, leva-nos em paz em nossos lares, Senhor. E pelo teu Santo Espírito nós te pedimos. E agradecemos por tudo quanto tem feito na nossa vida. E nesse momento, Senhor, queremos separar-nos, mas pelo teu Santo Espírito somos um em teu nome. Somos um, Pai, que tu possas nos guardar dia por dia. Assim também pelas nossas famílias, pelos amigos que nos visitam, pelos todos nós, pelo nosso trabalho, onde nós estivermos, Pai. Pedimos que tu possa nos guardar, possa nos proteger. Esperamos que, Pai, nesse momento, nesse mundo, há muitas coisas que nos rodeiam, mas pela tua graça, pelo teu amor, nós somos vencedores. Assim nós pedimos e oramos em nome do amor de Jesus Cristo, nosso Pai. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos ouvir então um pós-lúdio que vai ser tocado pelo Pedro. Uma boa semana, queridas irmãs e irmãos, e que Deus vos abençoe.